Olá! No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre qual é o nosso foco nos relacionamentos de discipulado. Lembrem-se, qual é o propósito desses relacionamentos? Formar Cristo uns nos outros. Se a gente vai formar Cristo uns nos outros, nós precisamos ter Cristo diante de nós o tempo todo. Em Hebreus 12, nos versículos 1 e 2, a Bíblia diz o seguinte: Assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Essa passagem aqui está dizendo que o pecado ele corre atrás de nós, ele tenta se agarrar. Ele não bate só na porta e pergunta se pode entrar, ele bota o pé, ele quer se agarrar a nós, ele persevera atrás de nós. Como que a gente pode se livrar do pecado, então? Que nos persegue, que tenta se agarrar em nós? Essa escritura nos dá o segredo. A resposta é fixar os olhos em Jesus Cristo, como revelado na sua palavra. E aí eu pergunto para nós, quanto de Jesus nós temos conhecido no último mês, nos últimos 6 meses? Como que anda a nossa reverência pela palavra de Deus? A gente tem tido o desejo de aprender aos pés do Mestre? A gente faz anotações quando a gente está lendo a Bíblia? A gente vai com uma sede de realmente aprender? Quando a gente vai orar, a gente espera que Jesus vai nos guiar, que Jesus está diante de nós. A gente imagina Jesus ao nosso lado. A gente imagina o Espírito dentro de nós, trabalhando com Deus para nos conectar a Ele. Quanto temos feito de esforço para memorizar as Escrituras? Para ter uma ferramenta ao longo do dia, para nos lembrar da vontade de Deus, para nos manter em comunhão com o que Deus quer de nós. Sabe, eu acredito que todo cristão pode se livrar daquilo que atrapalha. Em Efésios 3, no versículos 20 e 21, a Bíblia diz: Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Sabe, essa escritura é verdadeira em todas as gerações. Ela foi verdadeira 30 anos atrás, ela é verdadeira hoje. Ela foi verdadeira na época de Jesus e ela continua verdadeira hoje em nossas vidas. É triste quando a gente decide que uma parte da Bíblia não vai mais ser verdadeira para nós. Na verdade, quando a gente deixa de acreditar. Talvez a gente já tenha acreditado nela antes, mas hoje a gente lê algumas coisas e fala: isso daqui não se aplica a mim, isso daqui não vai funcionar para mim. Sabe, muitas vezes nossa falta de fé, ela limita o crescimento de outras pessoas. Às vezes a gente olha uns para os outros tanto e a gente deixa de olhar para Cristo no meio de nós dois. E isso atrapalha nossos relacionamentos. A gente precisa imaginar nossos relacionamentos de discipulado como uma ferramenta para que Deus trabalhe para nos apontar para Ele. Nós somos a ferramenta, mas o alvo, para onde Deus quer apontar as pessoas, é para Jesus. O alvo não é apontar as pessoas uns para os outros, é apontar as pessoas para Jesus. Nós somos a ferramenta para que isso aconteça. A gente precisa encorajar as pessoas a buscarem Jesus antes delas buscarem a nós. Um irmão que lidera a igreja de Kiev, o Sean Wooten, ele contou em uma aula que eu assisti que um irmão ligou para ele, estava precisando de ajuda em alguma área de sua vida, e ele falou: eu encontro com você, irmão, eu só posso me encontrar daqui a 3 dias, tudo bem? Ele falou: tudo bem, mas eu quero te pedir algo, eu quero que você leia a sua Bíblia com zelo esses próximos 3 dias até que a gente se encontre. No dia anterior, o Sean ligou para ele e perguntou: tem lido sua Bíblia? Ele falou: não. Ele falou: então nós não vamos nos encontrar amanhã, nós vamos nos encontrar daqui a 3 dias, se você ler a sua Bíblia todo dia. Aí no dia anterior, leu a sua Bíblia? Li minha Bíblia. Ele falou: então vamos nos encontrar. Sabe, pare e pense um pouquinho. O que deixa você maravilhado sobre Jesus Cristo? É a sabedoria dele? O fato de ele nunca ter pecado? A humildade? A compaixão? A dependência de Deus? A aceitação das pessoas? A coragem? O fato de ele ser humano? A soberania? A ressurreição dos mortos? A figura de um leão e de um cordeiro? A paciência? A servidão?
o fato dele não julgar as pessoas, o fato de ele ter limites claros, saber dizer sim e não nos momentos apropriados, a devoção completa, a disposição de não ser nada, a integridade. Jesus Cristo é maravilhoso. Não existe nenhum outro homem que tenha vivido nessa terra que se compare, que chegue aos pés de Jesus. Ele é a verdade, ele é a graça. Filipenses 3, versículo 8 diz: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Sabe, todo cristão pode conhecer completamente a Jesus Cristo. Nada em nossa vida se compara a conhecê-lo. Nenhuma experiência, nenhum diploma, nenhum treinamento, nada nos equipa tão bem para a vida como um relacionamento íntimo com Jesus. Em Colossenses 2, versículos 9 e 10, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Sabe como algum discípulo pode não crescer se essas escrituras são verdadeiras? Alguém só pode estar fora do rumo e atrapalhado se estiver perdendo o foco em Jesus. A gente precisa focalizar uns aos outros em Cristo, irmãos. Nós somos a ferramenta, mas nós não somos o alvo. Cristo é a resposta. Eu e você não somos a resposta. Quando a gente tem uma visão clara de para onde nós queremos ir, de onde queremos chegar, a gente encontra forças para dizer não para certas coisas, para conseguir dizer sim para aquelas coisas que a gente quer, não é verdade? Você consegue fazer coisas difíceis quando tem uma visão. Em Provérbios 29, versículo 18, na versão João Ferreira atualizada, a Bíblia diz: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Sem profecia, sem visão, sem uma clareza de onde queremos chegar, o povo se corrompe. É o que o provérbio diz. Mas quando se tem uma revelação clara da parte de Deus, no caso dessa escritura era a própria lei, então o povo se torna feliz. A gente consegue chegar ao lugar onde queremos chegar. Se o cristão ignorar a visão que Deus deu para a sua vida, ele não consegue se disciplinar, ele não consegue se negar. Mas se a gente tem essa visão clara diante de nós, a gente vai se sacrificar. E qual é essa visão que Deus nos deu? A visão é ser como Jesus Cristo. Muitas coisas nos motivam, irmãos, mas Cristo é um denominador comum para todos nós. Métodos diferentes motivam pessoas diferentes. Programas diferentes motivam pessoas diferentes, mas Cristo motiva todos nós. Em Colossenses 3, versículo 1, a Bíblia fala: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Cristo era quem motivava todos no início. Não vamos tentar motivar as pessoas com programas, com métodos, com visões menores de curto prazo. Lembre-se, nossos relacionamentos de discipulado são um método, mas o alvo é Cristo. É para Ele que a gente deve apontar uns aos outros.